O Ministério Público do Trabalho informou que até a tarde de ontem, dia 18, já havia registrado 447 denúncias de assédio eleitoral aí por conta das eleições de 2022. Na semana passada, o número computado pelo Ministério do Trabalho era aí de 173 denúncias. Então, temos um aumento de praticamente 160%. O assédio eleitoral é crime, ocorre quando um empregador age para coagir, ameaçar ou promete benefícios para que alguém vote em determinado candidato. A região sul do país é a que mais contabiliza casos. Até o momento, 171. Os 3 estados da região também ocupam a primeira, segunda e terceira posição no ranking, sendo o Paraná o campeão de denúncias com 64 ocorrências. Santa Catarina aparece na sequência com 54 e o Rio Grande do Sul tem 53. Aqui em Maringá, para a gente tratar especificamente do assunto, 3 funcionários de uma transportadora teriam sido demitidos por uma suposta, digamos aqui, para ficar bem claro, motivação de discriminação racial e eleitoral. São todos nordestinos e um deles registrou o boletim de ocorrências aí lá na 9ª subdivisão policial, onde o fato foi enquadrado como obstar emprego por crime de preconceito, raça ou cor. Na última segunda-feira, dia 17, falando sobre o assunto, aí o ministro Alexandre de Moraes, ele mencionou a possibilidade de até de prisão por assédio eleitoral. Durante o encontro, foi lá, junto com o pessoal que apoia aí a candidatura de Lula, dizendo que recebeu muitas denúncias, gente que está sendo constrangida, trabalhadores que estão sendo acuados aí em votar no atual presidente Bolsonaro. Aí o presidente do TSE pediu que o pessoal do PT encaminhasse essas denúncias ao tribunal e disse que a corte também estaria preocupada com o assunto. Vou abrir aspas aqui para Alexandre de Moraes. Na hora que prender 2 ou 3, eles param rapidinho. Ângelo Rigon, eu começo com você. Isso me faz lembrar a legislação que existe em Maringá que proíbe jogar entulho em fundos de vale. A lei permite que se prenda. Até hoje não prenderam ninguém, até hoje continuam jogando entulhos, por mais que a prefeitura tome cuidado e cerque os fundos de vale. Então, nisso, acredito que ele tem razão. 2 coisas que atingem o brasileiro, uma que é mais difícil, que é a prisão, mas a outra que é mais fácil, que é enfiar a mão no bolso e tacar-lhe multa. O que tem acontecido aqui, por exemplo, no país, foram, até onde eu sei, 431 denúncias, dessas, mais de 10% são do Paraná. No Paraná são 64 denúncias. A região sul está liderando. Nós falo de forma geral, temos essa coisa do europeu e há muita gente xenofóbica, principalmente com nordestinos. Está aí o caso dessa transportadora de Maringá, está aí o caso de uma empresa de telecomunicações que foi acionada pelo Ministério Público do Trabalho porque adesivou o carro dos funcionários, como se mandasse na vida do pessoal. Só porque você tem um contrato de trabalho com a pessoa, você manda na vida dela. Não é assim, né? Não é assim que funciona. E é uma pena, porque a gente só ouve um lado, né? A gente não vê ninguém reclamando do outro lado, é só de um lado que se reclama. É geralmente o lado mais pobre. E é uma pena, são pessoas que ocupam dentro da estrutura de trabalho do Brasil as funções mais de pontas, de mais baixo salário. São essas sim que são abusadas. Isso não difere, na minha modesta opinião, de outros tipos de assédio que acontece no serviço, como assédio moral, assédio sexual e agora, em ano de eleição, bendito do assédio eleitoral. Que Maringá faça a diferença nisso também, que as denúncias, a polícia, esse é o caso da transportadora, está na polícia dos nordestinos. Até o rapaz, são 3 motoristas, um deles a Paraíba, ele ficou chocado, depois entrou em contato comigo e acho que a polícia, ele fez uma queixa na polícia, com a polícia, o Ministério Público do Trabalho e a Justiça Eleitoral agindo de forma conjunta, você coloca as coisas no seu devido lugar. O voto, afinal de contas, e isso é a base da democracia, é secreto. Ô Kim Rafael, eu mesmo vi alguns vídeos, para não deixar aqui subjetivo, eu vi pelo menos 5 vídeos. Desses, um deles tinha de alguma maneira um conteúdo que, na minha concepção, julguei aí de alguma maneira um pouco forçação de barra quanto aos funcionários. Os outros 4 que vi,
Não percebi, assim, de alguma maneira, muito isso não. Não quer dizer que não exista, tanto que nenhum deles eu não sou policial, não sou autoridade no assunto, achei ali indícios de um tipo de assédio, sim. Mas, no entanto, a frase do Alexandre de Moraes, nesse caso aqui, especificamente, acho que, não sei se é tão pesada ou se é pesada. O que você acha? Se prender 2 ou 3, eles param rapidinho. Olha, nós sabemos que a relação de emprego dentro do ambiente de trabalho é muito tênue. Então você observa que tem algumas obrigações tanto de um lado quanto do outro. E assédio moral, sexual, qualquer tipo de assédio dentro dessa relação, ela tem que ser denunciada sim, mas não para o TSE. Né? Em hipótese alguma. Existe, inclusive, no nosso país, eu não sei se alguém sabe, mas assim, só para a título de informação, existe uma justiça especializada para o direito do trabalho, que é a Justiça do Trabalho. É lá onde processa tudo dentro do vínculo empregatício, dentro da relação de emprego entre empregador e empregado. É lá onde tem o devido processo legal, tem a forma de defesa, é lá. É isso que nós temos que colocar um pouco os miolos da nossa cabeça no lugar e identificar o que está acontecendo hoje no Brasil. Imagina, o presidente do TSE, outro tribunal especializado, só que na área eleitoral, indiferente do teor do assédio. Pode ser qualquer tipo de assédio, mas se é dentro do ambiente do trabalho, é a Justiça do Trabalho que deve averiguar essa situação. O presidente do TSE, ele disse que vai prender. Ele está ameaçando prender qualquer um que tiver um assédio moral no sentido de você querer fazer com que o teu empregado vote em fulano ou em ciclano. Na verdade, é só em fulano. Então, veja, nós temos aqui uma questão autoritária, um abuso de autoridade muito grande. Um abuso de poder. Se ele fazer uma coisa dessa, cara, o que a gente não vai poder falar mais nada. Isso é ridículo. Isso, infelizmente, é um repúdio para quem realmente está se formando em direito e entender que essa questão que está acontecendo, eu vou ter situações e me deparar com situações do dia a dia, cara, eu vou ter que escolher outra profissão. Porque justiça no nosso Brasil, infelizmente, não tá vingando, não tá dando certo. Não se resulta em algo efetivo. Cara, é um devido processo legal que precisa ser averiguado. Tem que ter testemunha, tem que ter prova. Desde o início eu falo, eu repudio qualquer tipo de assédio e tem que ser averiguado sim, mas pelos meios adequados. O Lula não foi anulado todas as sentenças dele, etc., por conta da competência? O que o ministro do STF e do TSE está querendo se intrometer em relações empregatícias? Isso é ridículo. Naman. Acho que o nosso juiz aí, Alexandre Moraes, está exagerando realmente, né? Entretanto, entendo que a questão é criminal, né, por ser um tipo de assédio, e também é eleitoral. Esse que é o ponto. Eu não sou um entendido de direito, mas assédio ele não faz sentido, seja ele de qualquer espécie. E o nosso juiz ali, ele confunde as coisas, né? Uma hora ele é juiz, outra hora ele quer ser delegado, né? Acho que ele precisa ficar no seu lugar, né? Fernando Tupan, vou falar com você agora sobre o assunto. Sobre a questão de assédio eleitoral aí de empregadores a funcionários, a fala do ministro Alexandre de Moraes é a seguinte: na hora que prender 2 ou 3, eles param rapidinho. Sua vez, Tupan. Paulo Caetano, é a maior besteira que eu vi essa semana do mestre Alexandre. Isso mostra que ele deveria ter ficado dando aula de Muay Thai, que aí ele pode ficar brigando com todo mundo e não encher a paciência da gente com essas barbaridades. O que está acontecendo hoje, Paulo Caetano? A ótica é totalmente diferente. O mercado está ansioso. Por exemplo, preços dos alimentos estão subindo porque há um perigo real do Lula assumir. O Lula assumindo, o que ele vai fazer? Ele já disse, já declarou várias vezes que o agronegócio não está com nada, que é agricultura familiar. Então, o pessoal faz o quê? Começa a falar besteira, um candidato a presidente, já reflete tudo. Isso é um reflexo do mercado. Porque o Lula está prometendo, por exemplo, vem o MST lá, o Valdir Stable, ele dá uma entrevista falando que vão voltar as invasões de terras, que pode ser produtivas ou improdutivas, vai ter invasão de apartamentos. Então, começa a criar um clima que leva a tudo isso.
Aí o preço do tomate dispara, o preço do arroz, o preço do feijão. E tudo isso é culpa do PT, porque o PT está falando besteira e não para de falar besteira. Tanta besteira que o PT fala que até agora não tem ninguém que quis falar, ó, se o Lula ganhar, posso eu ter o ministro da Fazenda. Ninguém está falando isso, porque a maioria não concorda. Acho que nem o Guido Mantega concorda com uma coisa dessa. Então, o PT está sendo errado porque está falando muita besteira e o PT que deveria ser criminalizado. Não o proprietário de uma empresa que está vislumbrando momentos difíceis para o Brasil se a esquerda assumir. Como pode ser comprovado com a Argentina. Olha o caos que está a Argentina. Olha o caos que se transformou a Venezuela. Olha o caos que se transformou a Bolívia. Olha o caos que está a Rússia, que é dirigido por um esquerdista. Só a gente olhar e ver, a razão mostra que não é o empresário que é culpado, e sim as falas desconexas econômicas de um presidente que faz parte da velha política, que está pintado corrupção na testa. O presidente mais corrupto da história do Brasil. Pamela Bussolini, em sua vez, eu quero ouvir a versão feminina de que na hora que prender 2 ou 3, eles param rapidinho. Deus me livre, né? Eu penso também que é um exagero. Claro que o assédio, realmente, né? O assédio é um crime, mas assédio eleitoral me parece uma figura um tanto nova, né? E a gente precisa tomar cuidado. Por quê? A gente sabe, Paulo, que as eleições estão sendo comentadas, é só o que se fala, a verdade é essa. Então, a gente precisa entender que no ambiente empresarial, no trabalho, as pessoas conversam entre si, discutem política, comentam debates. Então, se a gente simplesmente colocar tudo como um assédio eleitoral, né, como me parece que está sendo posto, como você falou, que viu vários vídeos, apenas um ali tinha uma situação mais complicada, a gente pode entrar num terreno muito perigoso, porque quer dizer que o empregador não tem o direito de se expressar, de trocar ideia, de colocar o ponto de vista. Então, nós precisamos também resguardar o direito dessas pessoas de se expressarem. Então, eu espero que a Justiça Eleitoral, no caso, né, o senhor Alexandre de Moraes, na hora de analisar esses casos, saiba separar o que realmente é um assédio e o que é ali uma discussão sobre política, uma troca de ideias, né? Algum comentário sobre esse ou aquele candidato, porque afinal de contas o empregador não é bandido, ele também tem direito, né, de se expressar, de colocar seu ponto de vista, de falar assim, olha gente, infelizmente, como foi o caso da Stara, né? Não sei se vocês acompanharam, a Stara acabou anunciando que ia ter que fazer uma retenção ali de investimentos e ela foi compelida a responder o porquê e daí para responder o porquê ela teve que falar, olha, porque infelizmente nossos investidores, se houver uma vitória do lado do PT, eles não vão investir. Então, a gente tem que segurar. Então, assim, como que ele não vai passar pro pessoal dele o que está acontecendo, né? Na construção civil, existe também uma paradeira generalizada em algumas cidades aí que estavam bombando. Então, assim, como que você não vai passar para aquele teu empregador o porquê que talvez não vai dar para fazer 10 casas e você vai fazer só 5? Né? Você vai ter que justificar. Então, essa troca de ideias, essa troca de informação precisa ser diferenciada do que é um assédio eleitoral. E me parece que está virando uma certa banalização. Agora, vi um vídeo, por exemplo, de um rapaz, né, em um assentamento, ele passando de casa em casa com 2 amigos, né, compelindo ali as famílias, em quem você vai votar, tal. Aí é diferente, as famílias com medo, filmando ali, criança dentro de casa, e isso é um assédio, né? E foi do outro lado. Agora, essa questão da gente trocar ideias, conversar, discutir política, precisa ser respeitada a liberdade de expressão também. Então, eu espero que o Alexandre de Moraes saiba diferenciar uma coisa da outra, né? Vamos torcer. Aguinaldo Vieira, você que é sempre um cara que gosta da...
Eu me lembrei aqui do cara que invadiu a casa da menina e você falou que tinha que bater de remo. Se prender 2 ou 3, para essa conversa rapidinho? O Alexandre de Moraes tem razão? Até porque a lei respalda a prisão, tá? Que lei? Sim. Peraí. Tem que informar para o Isso, tem que mesmo. De acordo com a lei, o assédio é crime quando praticado por superior hierárquico ou ascendente. Artigos 299 e 301 do Código Penal. TST. E isso é... Não, só tô dizendo... Não gagueja, não. Só tô dizendo... Para criminal, exatamente, não TSE. Não, eleitoral. É que Eleitoral, assédio tá bom. é eleitoral, Só tô assédio dizendo não é. que- Não é, faz a denúncia lá na delegacia, inquérito policial, simples. eu não Faz tô- boletim de ocorrência, gente. Foi isso que o rapaz fez Eu não da tô defendendo transportadora. nada, eu só tô dizendo... Agora, o Alexandre Tem se valer do respaldo na presidente. lei. Aguinaldo Vieira. Inclusive. Calma, Tá bom, jovem. então. Beleza, vai lá, Calma, Sá. eu vou te dar direito de falar de novo. Aguinaldo Vieira. Prepare seu diploma aqui. Vai. Não, Calma, jovem, calma. Vai, Aguinaldo, vamos pra gente só. Não, eu acho que o aqui. assédio eleitoral realmente é criminalizado, né? E quando a empresa diz também que, se o Lula ganhar, vou fechar a empresa, vai ter o desemprego, né? Isso é... E você reúne os trabalhadores para falar se o camarada A ou B ganhar, ele vai fechar, enfim, que ele vai embora para o país, né? Bom, primeiro que isso é bobagem, que eu duvido o empresário que saia do país, se ele está ganhando dinheiro aqui, ele não vai deixar o país, não, né? Vamos perguntar para o dono da van lá se ele vai fechar as lojas dele, né? Se vai abrir mais ainda. Então é uma bobagem, o assédio não pode existir realmente. Né? Você pode explanar, como disse a Pâmela, né? Você pode discutir, ele reunir os seus funcionários, falar A ou B, enfim, mas não dizer, olha, vote nesse, se não, isso é de uma idiotice como é das pesquisas, né? E se um camarada, um empresário que seja, reúne os seus funcionários e diz para votar em fulano, se não vai acontecer tal coisa, aí que o funcionário não vota. Talvez ele teria até apreço por aquele mesmo candidato, mas se você sendo obrigado, você acaba perdendo toda a graça e aí o feitiço vira contra o feiticeiro, né? Então é mais uma bobagem que só acontece no Brasil e tem que ser penalizado mesmo. E talvez como prova disso, se prender uns 2 ou 3, aí dá uma diminuída. Ó, eu vou ler aqui, o Código Eleitoral, não é Código Criminal, tá, Kim? Só para ficar bem claro. Então, o artigo 301 da Lei 4.737, ele diz o seguinte: usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos, ainda que não consiga êxito nisso, pena de reclusão de até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias de multa. Então é no Código Eleitoral o respaldo, não é criminal. Claro. Tá? E o Beleza. 299 também trata de... competência disso aí? Sim, eu só tô colocando... Pode estar escrito aonde quiser, aonde quiser. A Justiça Eleitoral não tem competência em fazer uma coisa dessa. É Código Eleitoral. Eu sei, mas 4 anos da cadeia. Gente do céu, ramos do direito, criminal, quem que processa? Tô explicando que não está no Código Criminal, tá no Código Eleitoral. Eu só tô esclarecendo. Pra bancada. Você tá brigando comigo, eu tô. Só uma pergunta para a bancada. Quando se comete um crime eleitoral na boca da urna, quem que a gente chama? É a polícia. É a né? polícia, o mesário chama a polícia. É o mesário que manda na sala. Exato, vai. Então é a O mesário mesma prende o coisa. cara? Não. Se o crime se é um crime desse tipo de assédio, há um processo criminal e há um processo eleitoral. Isso é normal. É claro, e não é um presidente do TSE que vai falar assim, assediou, manda prender. Deixa eu só lembrar... Não, peraí. Eu vou pontuar aqui o que o ministro fez. Calma aí, Gon. É que o Kim fala as coisas, parece que não foi explanado. Aqui no meu texto eu explanei. Ó, o presidente falou o seguinte, que o pessoal que estava fazendo a denúncia para ele encaminhasse as denúncias ao tribunal para que aí fosse tomadas Qual medidas. tribunal? É dele? Dele. É o dele? Não. Encaminha as denúncias ao tribunal. E aí ele disse, assim que prender 2 ou 3, isso acaba O tribunal rapidinho. dele? Talvez... Aí ele vai tomar as medidas. Não, mas aqui tá porque, subjetivo. Assim, aí o que ele responde? O TSE, porque quando até ele fala prender encaminhar 2 ou ao 3, é que tribunal, às vezes não vão TSE. parar. Tudo bem, mas eu só tô esclarecendo. Cara, é isso que é parece que ele indignação. tomou de ofício, não, mas alguém Não, eu foi entendi falar que e ele você falou. colocou. Perfeito, Alguém Paulo. foi reclamou pra ele. A história é a seguinte: alguém foi lá e reclamou. Alexandre de Moraes, Rodolfo Rodrigues, tem alguém rapaz, fazendo hein? alguma coisa errada. Ele falou: faz a denúncia no tribunal, filho. Foi isso. Não, eu tô dizendo. Não, você tá certo. A tá intenção dando da conversa informação. foi Imagina essa. só, Pâmela, um juiz aqui falar assim,
Ah, ele fez isso? Vai lá, peraí. Ingressa com a ação, então. Tweet, Rigon, vai, pra Só encerrar o pra gente assunto. lembrar, existe um vídeo, vários vídeos de patrões reunindo, principalmente fazendeiros, reunindo funcionários, prometendo bônus se votar no Bolsonaro. É, só gente rica, né? Prometendo dinheiro. Não, isso está em vídeo. Isso está em vídeo. O Paulo talvez não tenha visto, mas isso está em vídeo. E não estou falando. E só para lembrar, quando a primeira vez que o Lula ganhou a eleição, teve o presidente da FIEP que falou: 800 mil empresários vão embora do país. Foi alguém? Não foi. Até banqueiro ganhou dinheiro. Então, esse medo, e isso é uma má influência. Não só para o eleitor, mas ele como cidadão. Pamela, desculpa, quem vai falar mais nada? Não, isso Pamela, que o Rigon tweet, tá vai. falando acontece em todas as esferas. O tráfico, por exemplo, também faz as suas, abre aspas, orientações. Mas aí ninguém tem coragem de falar assim que vai lá prender os traficantes, né? A exemplo do que aconteceu no primeiro turno, que teve aí um grupo, acho que foi o PCC, se não me engano, orientando a votar numa deputada... A filha do Fernandinho Beiramar trabalha no PP, que é do Centrão, que apoia o Bolsonaro. Você imagina que coisa livre lá que o pessoal vive, né? Então, assim, ficar, o empresário, o fazendeiro, né? Vamos com calma, porque isso acontece em vários locais e são coisas pontuais. Prefiro o fazendeiro reunir pessoas e conversar do que, por exemplo, o presídio festar. Né? O presídio festar, lá parabenizando lá que o Lula foi o primeiro colocado. Pelo amor de Deus. Calma, sua vez, vai chegar a tua vez. O professor vai estar aqui amanhã. O tweet vai vir trocar de assunto, vai. Em todas as esferas mesmo, né? Tem os milicianos também que obrigam a votar e tem há muito tempo os coronéis do Nordeste lá que, né, fazem isso com seus Gente, os sindicatos fizeram isso também por muito tempo. Coagindo a gente a votar. O que se trata aqui não pode qualquer, o fazendeiro, o agrofascista que quando faz eu trago isso, essas discussões, eu não estou trazendo para lado nenhum. Eu estou trazendo o seguinte, a gente discutir o assunto. Tem muita gente que cria essas situações de assédio, sim. Sindicatos criaram por muito tempo, agora a gente vê outros, tem vídeo de empresários sim fazendo isso, mas tem vídeo de outras pessoas também fazendo isso. Então, há que se tomar cuidado. Eu, sinceramente, eu tendo quase a sempre não concordar muito com o Alexandre de Moraes. Mas se pelo exemplo pega um que você enquadrar, os outros param. Disso... Talvez o Alexandre... Talvez. Mas aí a gente vai restringir também a possibilidade de um candidato aleatório falar assim, eu gostaria de ir na sua empresa, posso reunir os seus empregados para falar sobre a minha candidatura? Já existe uma regulamentação sobre isso. Mas toda a eleição nós vemos aqui vários empresários reunindo um monte de candidatos. Não estamos falando de assédio, não estamos falando de campanha eleitoral. Vamos lá, 7 horas e 57 minutos. Repita. 7h57, eu já vou mudar de assunto, porque esse aqui também é espinhoso. O ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ele se reuniu ontem à tarde com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Alexandre de Moraes. Estava tudo fora da agenda oficial, não existia agenda para esse encontro. O encontro entre os dois ocorreu aí pouco tempo depois do Alexandre de Moraes dar prazo de 48 horas para que a defesa, no caso o Exército, entregue aí documentos referentes à auditoria que foi feita nas urnas pelas Forças Armadas no dia da eleição. O resultado do procedimento ainda não foi tornado público, mas já teria sido apresentado ao presidente Bolsonaro pelo Ministério da Defesa. E o presidente não teria, estou colocando aqui, não teria autorizado a divulgação desses resultados. De acordo aí com interlocutores do TSE, na reunião que durou mais ou menos aí uns 45 minutos, o general teria se comprometido com Alexandre de Moraes a apresentar um relatório sobre os boletins de urna. O presidente da corte também ordenou que o Ministério informe quais as fontes dos recursos foram usados para a realização dessa auditoria. O Ministério da Defesa afirmou em um comunicado que não realizou a auditoria das urnas eletrônicas. Eu vou abrir aspas aqui para um trecho desse comunicado. O Ministério da Defesa informa que a equipe de técnicos das Forças Armadas atua a convite do Tribunal Superior Eleitoral na fiscalização do sistema eletrônico de votação, conforme definido na resolução número 23.673/21 do TSE. À luz dessa norma, cabe às entidades fiscalizadoras a fiscalização e não a auditoria do sistema. Fernando Tupan, eu começo com você. Essa história vai dar pano pra manga, porque a gente não sabe de fato o que aconteceu. Eu queria ter acesso a esse relatório para ver o que as Forças Armadas encontraram, já que existe tanta dúvida sobre o sistema eleitoral brasileiro, hein, Fernando Tupan? Paulo Caetano provavelmente não achou absolutamente nada, porque se for fazer qualquer coisa, eu já falei nisso, colocar num programinha que só funciona no dia.
Então não adianta ter lá 5 mil soldados olhando para a urna eletrônica se não tiverem acesso interno ao programa. Aí você tem que ter algum militar que conheça muito bem programação, passar dias e dias e dias procurando. É o único jeito de encontrar. Tipo, na hora da transmissão, provavelmente vai acontecer qualquer coisa. O problema é aquela coisa. Você faz o programinha, a gente sempre tem um parente, um amigo ali que faz programação de computadores, programas de computadores, né? E isso ele pode dizer para você. E se você quiser, você faz nesse momento, deixa lá, fica difícil de acordar e só os bons controlam. Tudo é notório. É besteira essa história, ladainha para encher o saco. Rigon, em 1 minuto, o que tem nesse relatório das Forças Armadas, afinal de contas, por que tanto segredo? Antes, deixa só, o Pepe Legal também mandou um abraço pro Babalu, parabéns, de verdade. Eu sou do tempo que as Forças Armadas, o Exército, o Ministério da Defesa, na época não existia, mas o pessoal as Forças Armadas dava atenção à segurança e à logística em relação às eleições. Levava as urnas lá para longe, buscava, davam segurança. Hoje se meteram a fazer auditoria que não fizeram, anunciaram que iam fazer, não fizeram, né? Não tem como. Não tem. Por quê? Porque cada vez tem que inventar uma história. A última, a mais recente, é da pesquisa, que foi aprovado ontem, a urgência. Exato. Com um único voto contra de um deputado de Maringá, que é o NVR. Olha, a bancada do PT fechou contra você analisar e votar um projeto dessa envergadura de uma hora para outra. Então, tanto essa auditoria que não houve quanto a pesquisa faz parte de um pacote de véspera de eleição. Faltam 11 dias, inclusive. 1 minuto. Bom, todas as sentenças, decisões do ministro Alexandre de Moraes é baseada agora na desordem informacional, não é mesmo? Então, os milicos foram lá, tentaram fazer a auditoria nas urnas e viram que não tem como fazer porque são completamente não auditáveis. Então, Alexandre de Moraes, manda prender o milico. Manda prender o milico. Essa eu quero ver. Não deixa a caneta coçando. Vai lá e manda prender o milico pra você ver. Naman. Acho que tem um esquema assim meio uma casca de banana para as pessoas caírem nela, né? O Exército ou o Tribunal Eleitoral, né? Ou o Supremo Tribunal Eleitoral. Então, para mim, se tem algum problema, que seja publicado. Se não tem nenhum problema, que seja publicado. É simples. Eu não vejo por que essa briga toda. Pamela Bussolini. Essa situação realmente chama atenção, né, Paulo? Porque no primeiro momento parece que foi dito que eles externariam aí os relatórios deles após o segundo turno. Aí ontem as Forças Armadas disseram que não é da competência deles fazer uma auditoria, que o que eles fizeram foi um acompanhamento a convite do TSE, né, que eles fizeram ali uma fiscalização, mas que eles não produziram, né, relatórios de auditoria, porque não seria da competência das Forças Armadas fazê-lo. Então, não sei, eu penso que ao mesmo tempo o pessoal lá das Forças Armadas tá muito quieto, tá um negócio meio estranho, então eu vou esperar pro segundo turno. Agnaldo Vieira. Olha, foi um prazer trabalhar com o Kim. Eu acredito que, da mesma forma que quando qual era o problema de ter o voto sendo impresso ali junto com a urna eletrônica, né? Qual era o problema? Então, qual é o problema agora também das Forças Armadas apresentarem esse relatório, né? Eu não sei se fica aí talvez restrito o medo de ser constatado que não havia nada, né? E aí cai por terra todo aquele discurso. Mas é da mesma forma, né? Então foi cobrado qual que seria o problema de ter o voto impresso e agora também qual que é o problema em se divulgar a avaliação das Forças Armadas sobre a urna, enfim, sobre o primeiro turno no país. Você acredita no que o Kim acabou de dizer, que não tem relatório porque não tem como auditar? Não, então o Exército diria, né? As Forças Armadas diriam isso, né? Olha, no relatório, né? No mesmo dia, foi prometido no mesmo dia do primeiro turno. O TCU cobrou depois da eleição em 10 dias, eles também não entregaram nada. E agora o Alexandre Moraes deu 48 horas. Você quer tecer mais algum comentário, Kim? O único comentário é que o órgão, né, de defesa
não precisa prestar nenhuma comunicação a ninguém, a não ser o chefe supremo dele, Não tinha nem que é o presidente da anunciado que ia República. fazer, então- Que é o presidente da República. Então vão ter que mudar o artigo da Constituição Federal, anuncia que não falando vai que as fazer, Forças então, Armadas vai. faz parte do TCU. Ou faz parte dos deputados agora, a partir em diante. Ok, mas não foi o dinheiro chefe público. supremo é o presidente da República. conta pública, Se ele falar assim, ó, pública. forneça, não forneça. Ah, Acabou. Kim. Não, que E não outra, é dinheiro público. e outra, quem fala, Não foi- tudo- não foi quem, tem dinheiro que, público. quem tem que realmente Ah, fazer tem que qualquer ter tipo de situação é o transparência. presidente da Eu só República. tô É te ele que vai responder por perguntando, isso. Kim. Não tem que ter Mas- transparência, Kim. Se tivesse encontrado alguma coisa. Afinal de contas, as Forças o presidente Armadas mandaria Bem provável divulgar. que sim. E não encontrou Quem, por quê? Rafael? Porque não tem Kim, como Rafael, auditar. me Simples ouça. assim. Olha, Não escute-me. audita. Por favor, Kim. Mas não é Rafael. pra auditar, era uma só um dúvida. relatório. Era Afinal de auditar. contas, Avaliação. As Forças Armadas são uma instituição de quem? De governo ou de Da Estado? República Federativa do Brasil. Então eles com têm a que se chefia reportar. suprema do Exato, presidente da perfeito. República. Presidente Mas do a leite população não pode saber qual o resultado? quente. Então a população vai às ruas pedindo, isso, então. É isso. Pronto. Eu Vamos quero resolver. saber, por exemplo. Vamos resolver. A Eu população gostaria de vai saber. se Porque manifesta. se tem problema, que eu fui junto com o Agnaldo aqui, que falei, não tem problema nenhum imprimir, cair lá no negocinho só pro cara conferir. Eu falei isso aqui. Então eu queria saber o resultado. Tem problema na urna? Eu quero saber. Pamela, você pediu um tweet só pra gente encerrar. Vai. Que é um tanto contraditório algumas ações do TSE, né? Por exemplo, eles limitam ali a Brasil Paralelo de publicar documentários e tal, e pedem para esperar o segundo turno para fazer lançamentos. Aí, veja bem, por que não esperar esse relatório, então, para depois do segundo turno? Porque a partir do momento que vem um relatório que pode ter algum apontamento ali, pode influenciar, né? Nos resultados, gerar burburinho, gerar confusão nos eleitores. Então, assim, para censurar, espera o segundo turno. Para pressionar quem eu quero pressionar, não, mostra agora. Porque um relatório dessa magnitude, né, é claro que vai gerar Aí é uma irresponsabilidade. discussão Porque se enorme. colocasse o relatório Então, em publicidade, eu acho contraditório, ia né? ser uma irresponsabilidade. Censura e Vai, Rigon, mostra só pra aqui encerrar. que Não, tem que ter é só- transparência. O que eu acho contraditório é o Ministério da Defesa se alvorar numa área que não é dele, que é a eleição eleitoral, e prometer e não cumprir. Mas é da defesa, da segurança nacional. E do prometer, Brasil. então não A segurança prometesse, nacional- não fizesse. Quem defende a segurança Quem nacional do leva- Brasil não é a não Polícia fizesse. Militar do Você Estado. Você falou um É o negócio, Exército Brasileiro, Você falou um são todas as negócio Forças que a Armadas. gente precisa fazer a devida correção aqui. Quem leva as urnas lá no Amazonas para os ribeirinhos votar é as Forças Armadas. Foi o que eu falei no Eles começo não do meu- deixaram. foi Não, no mas daí você começo falou que eles do- não fizeram mais. Não, Eles não, fazem. não falei isso É, não. fizeram. Não Eles falei isso. fizeram. Eu falei que eu Não. sou do tempo em que a Força Armada só cuidava disso. Hoje cuida disso, obviamente. Não Mas deixou só que de cuidar, cuida de vamos fazer pontuar auditoria de resultado. Quer dizer, é um absurdo. A cada vez vão arranjar uma justificativa.